Eu mandei mensagem pro Matheus, acho que ele vai começar a gravar, então eu vou começar a aula, tá bom? Tá joia. Eu vou transmitir aqui o arquivo que eu preparei, eu mandei ele no grupo também. E vamos começar. A grade de vocês é um pouco diferente da minha, mas a Luísa me passou o conteúdo, tudo que ia ser ministrado no decorrer desse semestre. Então, eu vou começar nessa primeira aula com a teoria geral dos direitos fundamentais. Tá aparecendo a minha tela para vocês? Tá sim. Uhum. Tá? Então, eu vou começar aqui, ele vai ficar até em tela cheia, mas qualquer coisa pode abrir o microfone e me interromper se o áudio cair, se a imagem travar, ou se tiver alguma dúvida, tá bom? Tá bom. Então, vamos lá. Direito constitucional, e aí começa, a matéria de vocês começa em constitucional, vai para a teoria geral do processo, e depois volta para constitucional. Para preparar esse material, eu fiz com 3 doutrinadores de quando eu usei o Alexandre de Moraes, o Pedro Lenza e o Valério Mazzuoli. Então, vamos lá. Teoria geral dos direitos fundamentais. O que são os direitos fundamentais? Nada mais são do que direitos básicos conferidos às pessoas pelas simples características delas serem da espécie humana. Para o Mazzuoli, os direitos fundamentais garantem um patamar mínimo, que ele chama de standard, de inglês, né? Patamar mínimo, que cria condições mínimas para que as pessoas se realizem enquanto seres humanos, garantindo os direitos fundamentais vão garantir um mínimo de dignidade para que as pessoas possam viver a vida delas. E os direitos fundamentais, então, essencialmente, eles vão estar positivados, eles vão estar escritos nos textos constitucionais daquele Estado. Então, eles vão ter o nome de direitos fundamentais, porque são esses direitos essenciais à pessoa, e eles vão estar escritos nos textos constitucionais daquele país. Eu lembro da citação de Hannah Arendt, uma filósofa do século passado, talvez você já tenha ouvido falar, e ela falava que os direitos fundamentais nada mais são do que o direito a ter direitos. Hannah Arendt, ela analisava na questão da Segunda Guerra Mundial a Alemanha nazista, e para ela, os direitos daquela época eram titularizados. Como assim? Só determinadas pessoas da sociedade que ocupavam determinada característica social, no caso os arianos, tinham direitos. Então, aqueles direitos eram titularizados para certas pessoas, aqueles que eram da raça ariana, os alemães nazistas. Para ela, então, direitos fundamentais traz a ideia do direito a ter direito pelo simples fato de ser humano. Eu não posso titularizar para ninguém. São direitos que são inerentes a todas as pessoas e eles vão aí garantir um patamar mínimo de dignidade para essas pessoas. Então, em outras palavras, são direitos essenciais à pessoa humana, pelo simples fato de sua existência. É um mínimo que tem que ser garantido para aquela pessoa, para ela poder existir minimamente digno, ter uma vida minimamente digna enquanto ela está aqui vivendo. E onde que está localizado esses direitos fundamentais? Eles estão localizados principalmente na Constituição. Eles trazem relação íntima com o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, sempre que a Constituição estiver tratando de um direito fundamental com relação à dignidade da pessoa humana, certamente é um direito fundamental. Mas, de modo bem expresso, no artigo 5º é onde a gente encontra expressamente os principais direitos fundamentais consagrados pelo Estado brasileiro. Então, lá, todo aquele rol extenso do artigo 5º é a consagração que o legislador fez dos direitos fundamentais positivados, escritos no Estado brasileiro. Eles estão localizados, eu coloquei aqui, mencionei principalmente no título 2, com os direitos e deveres individuais e coletivos do artigo 5º, aí depois a seção dos direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Mas os direitos fundamentais também, eles vão ser encontrados em outros lugares fora da Constituição.
como, por exemplo, os tratados internacionais que o Brasil internalizou. Então, vamos supor que o Brasil fez um tratado com a ONU, um tratado internacional com a ONU, e ele internalizou aqui dentro, ele trouxe para o território nacional esse tratado e aprovou esse tratado pelo mesmo rito de Beck, que seria votado em 2 turnos no Congresso Nacional por 3/5 dos representantes. Então, esse tratado que traz direitos fundamentais também vincula o Brasil. Então, os direitos fundamentais estão essencialmente na Constituição, espalhados por ela, mas a gente vai encontrar principalmente no artigo 5º, e também em tratados internacionais que o Brasil internalizou, ele trouxe para o solo nacional, aprovando ele pelo rito de Beck. Tá bom? Agora, o tópico 3 é a nomenclatura. Isso é uma questão mais técnica, doutrinária. A doutrina faz essa distinção entre essas nomenclaturas e é para a gente utilizar ela de modo técnico. Como assim? Quando eu falar de direitos inerentes à pessoa humana e essenciais no plano nacional, que foram positivados, que foram inscritos geralmente na Constituição, eu vou falar em direitos fundamentais. Mas quando eu estiver falando desses mesmos direitos, os mesmos direitos, não muda nada. Só que no plano internacional, ou seja, se eu estiver discutindo, por exemplo, lá na ONU, desses direitos essenciais da pessoa, ou então numa negociação entre países que estejam pactuando determinado documento que tratem desses direitos essenciais da pessoa humana, no plano internacional, porque envolve estados, não é mais no plano nacional, é no plano internacional, eu vou chamar eles de direitos humanos. Então, quando eu estiver tratando desses direitos essenciais, só que no plano internacional, é quando eu vou usar a nomenclatura de direitos humanos. Quando eu estiver tratando em solo nacional, aqui no Brasil, esses mesmos direitos vão ter o nome de direitos fundamentais. Alguns autores, como Alexandre de Moraes, ainda classificam como direitos humanos fundamentais. No livro dele, ele usa essa distinção. Porque nada mais são fundamentais, é que eu estou tratando dele aqui em solo nacional. Direitos humanos, quando eu estou tratando deles em solo internacional. E tem uma terceira nomenclatura que é menos usual, que a doutrina traz, que ela fala de direitos do homem. Os direitos do homem são, na mesma medida dos fundamentais e dos humanos, direitos essenciais da pessoa humana. Só que é para me referir aos direitos que não estão previstos em Constituição alguma, em solo nacional, em lei alguma nacional, e também não são previstos, não são tratados no plano internacional. Então, país algum discute sobre eles no plano internacional. Então, são meio que direitos essenciais da pessoa humana, mas que ainda não se tornaram leis naquele país e nem são tratados no plano internacional. É algo mais raro hoje em dia, a maioria dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, ou estão sendo debatidos no plano nacional, ou foram tornados lei no plano nacional. Tudo bem? Deu para entender tanto a classificação, a localização e a nomenclatura dos direitos fundamentais? Deu sim? Certo? Então, vamos continuar aqui. Nas gerações dos direitos fundamentais. A doutrina divide esses direitos essenciais da pessoa em gerações. É só uma questão didática para categorizar eles e fazer com que a gente entenda de uma forma melhor. Nada mais é essa classificação e geração do que entender a natureza daqueles direitos humanos. Essa divisão em geração não implica que uma nova geração, por exemplo, a segunda geração de direitos fundamentais, ela exclui a primeira, ou ela é mais importante do que a primeira. Longe disso, todos os direitos fundamentais têm a mesma importância e a classificação em geração não visa falar que uma geração é melhor do que a outra ou que está excluindo a antiga, mas sim é só um caráter de a gente entender melhor as características que esses direitos assumiram ao longo do tempo. No primeiro momento, a gente tem 3 gerações de direitos fundamentais, trazida pelo jurista Karel Vazak. O Karel Vazak nomeia cada geração de acordo com os lemas da Revolução Francesa. Então, ele batiza cada geração de acordo com a liberdade, igualdade e fraternidade, que são os 3 principais lemas da Revolução Francesa.
Então, na primeira geração de direitos fundamentais, a primeira geração de direitos fundamentais consagram os direitos da liberdade. Como assim, liberdade? Trata dos direitos civis e políticos das pessoas. Civis é porque diz respeito à pessoa humana, e político, essa liberdade de expressão de ideologia na condução do Estado. Então, como assim direito de liberdade? Os direitos de primeira geração, segundo Kawasaki, eles preconizam uma proteção negativa. Preconiza que o Estado não interfira na minha vida e assim garanta os meus direitos. Um Estado não faça, Estado não entre na esfera particular da minha vida e assim garanta os meus direitos. Como assim? Um exemplo bem fácil é o direito à locomoção. O direito à locomoção é garantido quando o Estado não me atrapalha a locomover. Então, é no seguinte sentido: o Estado não me atrapalha, não restringe o meu direito de ir e vir, garanta a minha liberdade de locomoção, na medida em que você não interfere na minha vida privada. E para os direitos políticos é a mesma coisa, não interfira na minha liberdade de pensamento e expor as minhas ideias para possíveis ideologias na condução desse Estado. Então, os direitos de primeira geração consagram a ideia de liberdade, que o Estado não interfira na minha vida privada, e assim ele vai estar garantindo os meus direitos. O exemplo mais claro é a liberdade de locomoção. Então, o Estado não me atrapalhe na minha locomoção, não interfira na minha locomoção, não transgrida, não queira dirigir como eu vou me locomover, porque assim eu mesmo decido isso e é garantido a mim, a minha autonomia, a minha liberdade de exercer o meu direito. Também o direito de crença, então que eu possa crer a liberdade de crer no que eu entender certo. O direito de propriedade, que o Estado não invada a minha autonomia privada em decidir o que será meu e o que não será da minha posse. Beleza? Já os direitos de segunda geração, eles são ao contrário da primeira geração. Enquanto ele preconizava uma proteção negativa, os direitos de segunda geração, de igualdade, né, lembrando dos lemas da Revolução Francesa, então, segunda geração, igualdade, ele preza por uma proteção positiva. Proteção positiva no seguinte sentido, que o Estado faça determinada ação para que ele garanta a igualdade entre as pessoas. Que o Estado faça determinada conduta, tome determinada ação que vai efetivar os direitos de segunda geração. Os direitos de segunda geração são os econômicos, sociais e culturais. O Antônio, quando ele deu essa matéria, ele até falava um macetezinho, a lembrar do ESC do computador. Então, E de econômicos, S de sociais e C de culturais. Como assim direitos econômicos, sociais e culturais? Por exemplo, o direito à saúde, o direito à educação. Para eu ter acesso a esses direitos, não basta que o Estado não faça nada. Na verdade, para eu ter acesso a esses direitos, o Estado tem que fazer alguma coisa. Para eu ter direito à educação, o Estado tem que intervir ativamente, por exemplo, criar a escola, ser toda uma organização administrativa para ele garantir o direito à educação. Do mesmo modo, para eu ter saúde, o Estado tem que criar toda uma estrutura sistemática para garantir o direito à saúde às pessoas. Então, ativamente, por meio de uma proteção positiva, o Estado vai realizar ações que vão efetivar esses direitos de segunda geração, que vão garantir igualdade, esses direitos econômicos, sociais e culturais. O direito à educação, direito à saúde, direito à previdência social, ou seja, ter uma aposentadoria, o direito a... principais deles, né? Saúde, educação, segurança. Então, o Estado tem que agir efetivamente para me garantir segurança. Ele tem que agir definitivamente para garantir esses direitos por meio de uma proteção positiva. Estado, faça algo, faça determinada ação que vai efetivar o meu direito de segunda geração. Eles começam a ser mais discutidos na Constituição do México e de Weimar, da Alemanha, entre os anos de 1917, e no Brasil, a primeira Constituição, na Constituição de 34. Então, elas são pioneiras a trazer esses direitos de segunda geração
Esses direitos que trazem a obrigatoriedade do Estado tomar atitudes ativas para realizar esses direitos das pessoas, esses direitos que abarcam a esfera econômica, social e cultural. Aí, como exemplo, a saúde, fica bem fácil, né? Saúde, segurança, educação. Esses direitos só vão se realizar se o Estado ativamente conduzir atitudes que tornarão esses direitos efetivos. Beleza? A terceira geração, seguindo a linha da Revolução Francesa, liberdade e igualdade, a terceira geração é pautada pela fraternidade. Então, os direitos de terceira geração nada mais que consagra a ideia de direitos de pessoas indeterminadas, de direitos de pessoas difusas, pessoas que são espalhadas pela população. Não é meio que um direito certo das pessoas, é como que um direito coletivo de todo mundo. A seguinte ideia é que todo mundo tem direito a um desenvolvimento sustentável, que todo mundo tem direito a um meio ambiente desenvolvido, um meio ambiente que garanta uma qualidade de vida para as pessoas. O direito do consumidor, que é um direito que alcança a todos. Então, os direitos da fraternidade traz essa ideia de coletividade, de atingir pessoas indeterminadas, né? Direitos difusos são aquilo que difuso é aquilo que está espalhado. Então, os direitos de terceira geração consagram essa ideia de proteger direitos de pessoas indeterminadas, um direito que abrange toda uma direitos que abrangem toda uma categoria de pessoas, mas que eu não posso determiná-las. E daí eu trago o exemplo aqui de uma ação do MP, por exemplo, para proteger o meio ambiente. O MP está entrando com uma ação para proteger o meio ambiente que está beneficiando a toda a sociedade. Eu posso determinar a pessoa certa que vai impactar essa ação dele? Não. Por quê? Porque são pessoas indeterminadas naquela circunscrição que vão ser beneficiadas pelo direito ao meio ambiente, por exemplo. Deu para entender essas três gerações, a primeira, a segunda e a terceira, liberdade, igualdade e fraternidade, são as mais importantes. Deu para entender direitinho cada uma? Alguém tem alguma dúvida? Deu sim. Deu? Beleza. E depois a gente tem mais duas gerações, que são a quarta e a quinta geração. Na quarta geração, e daí outros doutrinadores foram desenvolvendo, daí não mais o Karamazov continuou nessa classificação. A quarta geração consagra a solidariedade, que são os direitos dos povos. Então, ele parte da ideia ainda mais da coletividade das pessoas, de que os direitos fundamentais sejam entregues a todas as pessoas, independentemente de fronteiras. Então, para que tenha um bom convívio social, ele consagra um direito como, por exemplo, ter acesso à democracia, que é um direito, um regime político que permite manifestação de diferentes pessoas, o direito à informação, para que todas as pessoas tenham acesso a isso, né? Que facilita a convivência dessas pessoas. E o pluralismo político também, que as pessoas possam manifestar as suas opiniões livremente. Então, consagra uma ideia de que os direitos fundamentais estejam presentes na vida de todas as pessoas, que a convivência delas seja harmônica. E daí, como consequência de todas essas gerações de direitos fundamentais, a doutrina fala em uma quinta geração. Ou seja, presente de todos esses direitos fundamentais, como consequência de todos esses, a gente tem o direito à paz e esperança. O direito de que, consagrado todas essas prerrogativas básicas, todos teriam o alcance, poder chegar a viver num estado de paz, um supremo direito da humanidade. Então, que a humanidade, alcançando todos esses direitos essenciais da pessoa humana, a gente chegaria a um direito supremo, um direito à paz, que nada mais é do que consequência da existência de todos esses outros direitos essenciais à pessoa humana. Certo? Deu para entender essa classificação doutrinária entre primeira geração, segunda, terceira, quarta e quinta? O principal a lembrar é a primeira, a segunda e a terceira geração, que o Karamazov batizou de acordo com a Revolução Francesa. Então, a primeira geração consagra a liberdade,
que o Estado não interfira na minha vida e ele garanta direitos civis e políticos. A liberdade mesmo, então, liberdade de locomoção, liberdade de crença, liberdade de expressão. Por meio do Estado não intervindo na minha vida pessoal, ele vai garantir essa liberdade. Já a segunda geração, os direitos da igualdade, ele consagra os direitos econômicos, sociais e culturais, ou seja, o Estado vai tomar atitudes ativas para que ele torne possível direitos à saúde, direito à educação, direito à segurança. Então, ativamente, o Estado vai agir para que as pessoas tenham acesso a esses direitos. Os direitos de terceira geração, então, consagra a titularidade difusa, pessoas espalhadas, pessoas incertas são beneficiadas desses direitos. É uma coletividade beneficiada desses direitos, como o direito ao meio ambiente, direito do consumidor. Aí a quarta geração, a solidariedade, então um direito de convivência harmônica entre as pessoas, por meio, por exemplo, da democracia, do acesso à informação, e a quinta geração como corolário, como consequência de todos esses, que a humanidade chegue a um direito supremo, um direito à paz. Beleza? Posso seguir para o próximo tópico? Pode sim. Agora, a gente tem que distinguir o que a doutrina chama de direitos fundamentais, distingui-los de garantias fundamentais. Os direitos fundamentais, eles declaram benefícios da pessoa. Os direitos fundamentais traduzem a ideia de que eu estou concedendo a determinada pessoa um benefício. Eles declaram, eles anunciam que aquela pessoa tem aquele benefício. Então, por exemplo, direito à liberdade de locomoção. Então, ele declara que as pessoas terão o direito de ir e vir. Em sentido contrário, as garantias fundamentais visam assegurar a efetividade dos direitos fundamentais. Não basta que o legislador fosse lá na Constituição e elencasse um rol enorme de direitos, elencar vários direitos sem ele prever um meio de eu torná-los efetivo. Por exemplo, usando de novo a liberdade. Então, o Estado vai lá e prevê o direito à liberdade. É um direito fundamental. Ele declarou que as pessoas têm o direito fundamental à liberdade. Mas vamos supor que eu sou privado da minha liberdade, por algum motivo. E daí, esse direito simplesmente foi jogado, rasgado, aí entram em cena as garantias fundamentais, porque elas visam, então, tornar efetivos esses direitos por meio de instrumentos que viabilizarão a proteção dos direitos fundamentais. Então, por exemplo, para o direito de liberdade, eu vou ter a garantia do habeas corpus. Se eu for privado do meu direito fundamental à liberdade, para vindicar o meu direito à liberdade, vou ter a garantia de me valer do habeas corpus e fazer valer o meu direito à liberdade. Então, enquanto os direitos fundamentais declaram que as pessoas têm determinados benefícios, as garantias vão torná-los efetivos. Eles vão garantir que os direitos não sejam simplesmente rasgados, não sejam simplesmente banalizados. As garantias vão efetivá-los, são os meios pelo qual eu vou tornar efetivo aquele direito. Então, se eu tenho o exemplo, como eu citei o exemplo, se eu tenho direito à liberdade, a garantia do habeas corpus vai efetivar o meu direito à liberdade contra eventual violação dele. A garantia vai, então, ter uma natureza assecuratória de garantir, usando a mesma significação, garantias de garantir, de assegurar que eu vou ter acesso àquele direito que foi previsto na lei. As garantias vão torná-los efetivos, vão assegurar o cumprimento deles. Então, a doutrina fala em garantias. Alguém tem alguma dúvida? Ô, Nathan, é só para confirmar. Eu lembro que a Luísa tinha comparado o habeas corpus com um dos remédios constitucionais. Sim, então, sim. a gente pode entender que as garantias fundamentais é a mesma coisa que remédios constitucionais. Sim. Tá. Sim, as garantias são, em sentido, elas abrangem os remédios constitucionais.
Então, todos aqueles remédios constitucionais, acho que a gente vai ver na próxima aula, habeas corpus, habeas datas, mandado de segurança, mandado de injunção, eles são remédios constitucionais que vão garantir os direitos. Para cada tipo de remédio constitucional, é para proteger determinado tipo de direito. Então, assim, as garantias englobam os remédios constitucionais. Só que nas garantias também tem as normas que proíbem violações de direitos, né? É um caráter mais abstrato. Por exemplo, dentro das garantias eu tenho os remédios constitucionais, mas também tem as normas que proíbem a violação de um direito. Então, por exemplo, quando o legislador consagra a inviolabilidade domiciliar, ele está prevendo o direito de ter um domicílio inviolável e ele está prevendo a proteção desse direito do abrigo domiciliar por meio da proibição de que as pessoas entrem livremente na esfera do domicílio da pessoa, salvo algumas exceções. Então, as garantias englobam os remédios constitucionais, que são as garantias específicas, e as garantias gerais, que são as proibições que o legislador faz no próprio texto contra a transgressão de determinado direito, tá bom? Mas é isso mesmo. Os remédios constitucionais estão dentro das garantias, porque eles vão assegurar os direitos. Beleza? Tá, joia, obrigada. Esse aqui é bem facinho, né? Então, direitos são a garantia de prerrogativa para as pessoas. Então, os direitos fundamentais declaram que as pessoas têm determinadas vantagens, têm determinados direitos, e as garantias vão assegurar o cumprimento desses direitos, sejam por uma proibição, sejam por um remédio constitucional. Então, que aquele direito seja devolvido à pessoa por meio dessa garantia. É o meio que vai garantir que aqueles direitos, aqueles bens e vantagens não fiquem só no papel, que eles se tornem efetivos na realidade, que eu possa vir a me socorrer deles, eu possa vir em eventual violação, eu possa utilizar dos meios para que esses direitos se tornem efetivos, se tornem protegidos. Agora, as características gerais dos direitos fundamentais. Eles têm características que são comuns a todos e elas são bem importantes. A primeira característica dos direitos fundamentais é a historicidade. Os direitos fundamentais, não chegou o legislador de 88 ao fazer a Constituição e falou assim, poxa, esses direitos aqui são bons, eu vou inserir eles na Constituição. Não, os direitos fundamentais, eles decorrem de processos históricos. O principal processo histórico que a gente tem é as duas grandes guerras, né? Então, nas duas grandes guerras, o vilipêndio dos direitos humanos se tornou tão agudo que mostrou para os países a necessidade de protegerem esses direitos fundamentais. Então, a principal característica dos direitos fundamentais é que eles são construídos através da história. Flávio Biovesan fala que os direitos humanos não são um dado, mas um construído. Através de experiências históricas, de acontecimentos na sociedade, a gente, né, a coletividade foi percebendo a necessidade de determinados direitos essenciais terem uma proteção especial, terem um lugar especial no ordenamento jurídico. Então, através, por exemplo, e daí as duas grandes guerras, em especial a Segunda Guerra, em que as pessoas eram mortas, por exemplo, os judeus eram massivamente mortos como um meio, algo como uma fábrica em que vai matando as pessoas, né? um modus operandi de acabar com a vida das pessoas. E banalizaram na Segunda Guerra o direito essencial a todos, né? O direito à vida. Então, toda aquela destruição à vida mostrou a necessidade dos Estados protegerem de modo especial esses direitos essenciais. A segunda característica, universalidade. Então, os direitos fundamentais são de todos, universais, eles alcançam a todos, sem distinção. Então, não tem distinção quanto a pessoa alguma para ela ter a prerrogativa de ter o direito fundamental. Basta ela ser da espécie humana para ela fazer jus aos direitos fundamentais. Eles são universais, eles são para todas as pessoas da espécie humana. Essencialidade, eles trazem valores essenciais para garantir um mínimo da dignidade da pessoa.
Então, é a ideia de que eles são vitais para a existência da pessoa. Eles são essenciais para que aquela pessoa exista. Eles também são irrenunciáveis. Eu não posso falar assim, não quero mais o direito à vida, ou seja, que seria desfazer da minha vida. Eu não posso renunciar um direito fundamental. Por quê? A proteção dele é tão grande que ele tira a minha autonomia de falar se eu desejo tê-lo ou não. Então, o titular dele não pode, a gente não pode violar os nossos próprios direitos fundamentais. Né? Daí no Brasil, por exemplo, o suicídio não é crime porque a pessoa estaria morta e não poderia responder pelo crime. Mas, por exemplo, a instigação ao suicídio, que seria incentivar que terceiro tire o seu direito à vida, é crime. Por quê? Porque eu não posso renunciar o meu direito à vida, então eu não posso incentivar que outra pessoa tire o direito à vida dela. A característica da inalienabilidade. Então, eu não posso dispor dos meus direitos a título gratuito ou oneroso, ou seja, eu não posso doar meus direitos fundamentais, eu não posso vendê-los. Então, por exemplo, um exemplo bem esdrúxulo, eu não posso vender a minha liberdade de locomoção para uma pessoa, pague 500 mil que eu vou ser, a minha locomoção é toda sua, eu vou ficar preso onde você quiser. Eu não tenho essa esfera de dispor sobre ele. Ele é inalienável. Outra característica é a inexauribilidade. Os direitos humanos não têm fim, eles não se esgotam. Então, não é como se eles fossem limitados ao uso deles. Então, eu posso usar tantas vezes o meu direito de ir e vir. Não, eu posso usar quantas vezes eu quiser. Eu posso não usar ou usar o meu direito à locomoção, que ele vai se manter ali. Ele não vai se esgotar pelo uso. Os direitos fundamentais também são imprescritíveis. Prescritível é aquilo que o decurso do tempo, torna ele inválido. Então, por exemplo, algo prescritível é aquele que, se eu não usar em determinado período de tempo, esse direito seria extinto. Os direitos fundamentais, eles são imprescritíveis. Então, o não uso no decorrer do tempo não vai acarretar a sua extinção. Então, o tempo não tem o condão, não tem a capacidade de acabar com esse direito fundamental. Outra característica importante que a doutrina coloca é a vedação ao retrocesso, ou efeito Cliquet. Uma vez que o Estado protege aquele conjunto de direitos fundamentais, ele não pode vir a proteger menos, ele não pode reduzir o nível de proteção. Ele pode vir a proteger mais, mas nunca vir a proteger menos. Então, por exemplo, no Brasil, o legislador protege o direito à vida. E esse direito à vida é, por exemplo, o direito de nascer com vida e de não ser privado da sua vida artificialmente, não ser morto. Então, o legislador não pode chegar e falar assim, não, agora eu vou proteger o direito à vida em um aspecto só nascer com vida. O direito de permanecer com vida, não ser privado dela, eu vou acabar com ele e eu vou prever, por exemplo, a pena de morte. Em tese, o legislador brasileiro não podia vir a fazer isso, porque ele não pode proteger menos do que um dia ele vier a proteger. Agora, ele pode proteger mais. Então, por exemplo, se ele quisesse proteger o direito à vida em um terceiro aspecto, por exemplo, sei lá, manter a vida de modo mais digno, garantindo mais renda, sei lá, ele poderia vir a fazer isso. Outra característica é a limitabilidade. Os direitos fundamentais, embora essenciais e muito importantes, essenciais para a vida das pessoas, quando eles entram em conflitos entre si, eles vão ser limitados, eles não vão ser absolutos no seu uso. A ideia, o principal exemplo desse, eu acho que é a pandemia. Então, na pandemia, havia claramente um confronto entre o direito da liberdade de locomoção e o direito à saúde e o direito à vida. E o que o STF fez? O STF limitou o direito à liberdade, então a gente teve a restrição, né? O STF permitiu a restrição ao nosso direito à liberdade para que o direito à vida, naquele momento, fosse preservado, que era através do distanciamento social. Então, ele limitou o direito à liberdade de locomoção para que, naquele momento, o direito à vida pudesse ter especial proteção em virtude do seu risco naquele momento. Então,
os direitos humanos são limitáveis, mas essa limitação, claro, ela é temporária e ela obedece a critérios específicos. Quem defende essa definição de critérios são os professores Dworkin e Alexei. Eu acho que é um livro em inglês que o Pedro Lenza cita, é Take Human Rights Seriously, que é levando os direitos humanos a sério. Eles estabelecem dois princípios para a gente poder analisar essa situação. O primeiro seria o princípio da razoabilidade e o segundo é a técnica da ponderação. Então, o intérprete da lei, ao se deparar com aquele conflito de direitos, ele vai limitar temporariamente, ele vai sopesar aqueles direitos, de modo que eu vou limitar temporariamente para que eu torne viável outro. Mas sempre tem que ser temporariamente, porque num determinado momento eles vão voltar ao equilíbrio. Então, por exemplo, hoje, nosso direito à liberdade de locomoção tá normal, a gente não tem mais restrição, não tem mais esse distanciamento social. Então, o direito à liberdade voltou ao estado original dele, porque foi algo temporário. E a última característica dele é a concorrência. Então, eu posso utilizar dos direitos fundamentais simultaneamente deles. Aí eu trouxe o exemplo aqui do jornalista que está transmitindo uma notícia, então ele está veiculando o direito fundamental à informação, enquanto ele está emitindo uma opinião, por exemplo. Então, ele está veiculando o direito de liberdade de expressão dele, o direito de opinião. Então, os direitos fundamentais eu posso utilizar deles ao mesmo tempo, tá bom? Deu para entender certinho as principais características dos direitos fundamentais? Tem alguma dúvida? Deu sim, certinho. Deu? Então, agora o próximo tópico é distinguir a abrangência, a titularidade dos direitos fundamentais. Então, quem é titular dos direitos fundamentais? Ele alcança a quais pessoas? Essa pergunta já foi respondida nas próprias características dos direitos fundamentais. Se eles são direitos universais de todos, sem distinção, então todas as pessoas são titulares dele. Não tem nenhuma classificação, não tem nenhuma exceção a pessoa que vai fazer jus a esse direito fundamental. Nesse tópico, na verdade, é mais a pacificação da discussão que a doutrina teve até chegar a esse entendimento. Então, a gente tem a primeira previsão de quem é abrangido pelos direitos fundamentais no artigo 5º da Constituição, no seu caput. Então, a Constituição, no artigo 5º, o legislador colocou lá expressamente: os brasileiros natos ou naturalizados e estrangeiros residentes no país farão jus aos direitos fundamentais. Mas e as outras pessoas? E, por exemplo, um turista que está aqui, ele não vai ter acesso a esses direitos fundamentais? Não faz muito sentido, porque eles são universais, né? Então, a doutrina e a jurisprudência devem que firmar um entendimento, uma interpretação ampliativa, para dizer mais do que só no artigo 5º caput está falando. Então, o STF e a doutrina aumentaram esse rol, que na verdade só concretizaram a característica da universalidade dos direitos humanos, que eles abrangem a todos. Então, o STF e a doutrina fala que os estrangeiros não residentes no Brasil, por exemplo, um turista, então um turista norte-americano que está lá no Rio de Janeiro, ele vai fazer jus aos direitos fundamentais. Os apátridas, apátrida é aquele que não tem nacionalidade alguma. Então, ele não tem um vínculo de nacionalidade com um país nenhum. Essa pessoa é uma apátrida, nem com o Brasil, ela tem vínculo de nacionalidade, e nem com qualquer outro país no mundo. Ela também faz jus aos direitos fundamentais. E também as pessoas jurídicas. Então, as pessoas jurídicas, que são esse ente fictício, né, que reúnem pessoas ou bens, também fazem jus aos direitos fundamentais. Mas é claro que é só aqueles que lhes couberem. A pessoa jurídica não sai andando por aí. Então, ela não tem o direito à locomoção, ela não vai impetrar um habeas corpus. Mas a pessoa jurídica tem o direito à imagem. Então, as pessoas reconhecem a repercussão da boa fama dela em sociedade. Então, ela vai ter a proteção, então, do direito à imagem, à moral dela. Então, em eventual dano moral, se alguém macular a imagem dela, ela vai poder se valer da indenização por dano moral. A pessoa jurídica estrangeira, então uma empresa de Portugal, por exemplo, ela pode vir a ter proteção
dos direitos fundamentais no Brasil. Só que para isso ela tem que ter uma sede aqui, ou seja, ela tem que, em alguma localidade do Brasil, ter firmado ali um escritório, vai? E ela tem que ser registrada sob a lei brasileira. Então, ela tem que ser registrada, por exemplo, na Junta Comercial Brasileira. Então, até uma pessoa jurídica estrangeira, desde que tenha sede no Brasil e esteja aqui registrada, ela vai fazer jus aos direitos fundamentais. Trago também aqui a classificação de Netuzzi, que ele chama de quase pessoas jurídicas, né? Então, a coletividade despersonalizadas, por exemplo, como o Senado, ou então conjuntos de bens, como espólio, né? Então, quando alguém morre, o conjunto de bens da pessoa morta a gente chama de espólio. Esses entes não têm uma personalidade jurídica própria, porque ninguém registrou ele em lugar nenhum para criar essa personalidade para eles. Por isso que ele chama de quase pessoas jurídicas, porque ele não teve um registro efetivo que criava a personalidade jurídica do Senado, por exemplo, ou do espólio. Mas para o Netuzzi, esses entes, essas quase pessoas jurídicas, também fazem jus aos direitos fundamentais. E aqui só esses destinatário direto e indireto, que às vezes caem em prova, uma classificaçãozinha bem decoreba. Quem é o destinatário direto dos direitos fundamentais? É o Estado, na figura dos poderes. Então, os direitos fundamentais se destinam diretamente ao Estado. Indiretamente, eles se destinam aos cidadãos, ao povo. É a ideia de que diretamente os direitos fundamentais se destinam ao Estado para que ele os garantam, e indiretamente por meio da garantia do Estado dos direitos fundamentais, os cidadãos ou a população se valha deles. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Posso continuar? Pode sim. Deu para entender? Tá dando para entender certinho? A explicação tá fazendo sentido? Se não tiver, pode cortar, tá bom? Tá ótimo. Beleza. E oitavo ponto, acho que já está acabando, já está dando quase 1 hora também, e a doutrina fala na aplicabilidade dos direitos fundamentais. Vocês já tiveram outro semestre de direito constitucional, né? A gente está no segundo com o constitucional. Ah, tá. Eu vou ter que fazer uma revisão da eficácia das normas que o José Afonso da Silva fazia. Eu não sei se vocês lembram, mas se não lembrar, não tem problema. Para o professor José Afonso da Silva, as normas constitucionais, ele dividia quanto à eficácia dela. Como assim quanto à eficácia? Quanto à possibilidade, quanto ao valor dela produzir efeitos. Ou seja, o quanto que ela já pode produzir os efeitos dela no mundo, o quanto que essa norma já está pronta para modificar o mundo, que ela já está produzindo os efeitos dela, ou seja, aquilo que está escrito já está produzindo efeitos na sociedade. Para o professor José Afonso da Silva, a gente tem as normas de eficácia plena, contida e limitada. As normas de eficácia plena são aquelas que, no momento que foram escritas na Constituição e devidamente publicadas, promulgadas, elas já produzem efeitos dela. Por exemplo, no momento que o legislador escreveu na Constituição que o domicílio constitui asilo inviolável, no exato momento que essa norma foi publicada, ela já começou a produzir efeito. Ou seja, nesse exato momento, o Estado não pode, a livre-arbítrio, a livre vontade, entrar na sua casa. Ela produz uma eficácia plena. Plenamente, ela produz seus efeitos, independente de norma alguma. Por si só, ela já produz os seus efeitos. Mas eu também tenho as normas de eficácia contida, que são aquelas que elas produzem os seus efeitos no momento da publicação, mas uma lei posterior pode vir a reduzir os efeitos dela. E eu tenho a norma de eficácia limitada. As normas de eficácia limitada são aquelas que, no momento que o legislador escreveu na Constituição e publicou aquela lei, aquelas normas não têm o poder de produzir efeitos, não geram nenhuma consequência direta na sociedade. As normas de eficácia limitada, elas precisam de outras normas, de outros atos para tornar elas efetivas. É como se aquela norma de eficácia limitada precisava de uma nova lei para tornar ela efetiva. Então, agora, voltando para os direitos fundamentais, os direitos fundamentais, eles podem ter eficácia plena, ou seja, no momento que a Constituição foi publicada,
ele veio a produzir os efeitos dele. E, geralmente, esses direitos que produzem esse efeito imediato são os direitos de primeira geração, os direitos de liberdade. No momento que o legislador colocou a liberdade de expressão, a liberdade de locomoção, a liberdade da inviolabilidade domiciliar, nesse exato momento que ele colocou lá, já produz esses efeitos. Não precisa de nenhuma norma, de nenhuma outra lei para garantir elas. Essas garantias, esses direitos e garantias individuais já são plenos à eficácia dele por si só. Não precisa de nenhuma outra norma para torná-los eles efetivos. Só que também há os direitos fundamentais de eficácia limitada, que são aqueles que precisam essencialmente de uma outra norma para produzir os efeitos. São basicamente os direitos de segunda geração. Então, por exemplo, quando o Estado publicou, escreveu e publicou na Constituição o direito à saúde, ele ter positivado isso, ele ter colocado em si lei, não garante o direito à saúde das pessoas. Ninguém estava garantido do direito à saúde só porque ele foi escrito na Constituição. Para eu garantir, para eu tornar eficiente, para eu tornar aplicável o direito à saúde, eu preciso de uma nova norma, eu preciso de um novo ato do Estado. Então, através de outras normas que o direito à saúde vai se tornar efetivo. Então, por exemplo, uma norma de instituição do SUS, do Sistema Único de Saúde, que vai garantir efetivamente esse direito à saúde. Então, as normas de eficácia limitada, de modo simples, são aquelas que precisam de uma nova lei para que tornem ela eficaz, para que ela produza algum efeito na sociedade. E são os direitos de segunda geração. Geralmente, eles só produzem efeitos, direitos de segunda geração, então, econômicos, sociais, culturais, saúde, educação, segurança. Para ter educação, não basta estar escrito na lei. Eu preciso, por exemplo, criar uma escola. Então, através de outros atos normativos, de novas normas, para que eu vou tornar eles efetivos. A eficácia do direito, por exemplo, à educação no texto constitucional é limitada. Limitada porque ela precisa de outra lei para se tornar efetiva. Beleza? Deu para entender a aplicabilidade das normas? Então, basicamente, os direitos fundamentais ou eles vão ter eficácia plena, no momento que a Constituição foi promulgada, ele já produz os seus efeitos, que são os direitos de primeira geração, como a liberdade, ou eles vão ter eficácia limitada, eles precisam de uma nova lei para torná-los efetivos, como o direito à saúde, por exemplo, que é um direito de segunda geração que só vai se tornar efetivo através de outras leis, de outros atos do Estado. Certo? Certo. Uhum. Eu lembrei até de uma aula do Antônio, que ele deu. Você chegou a ter aula com o Antônio? Antes foi com o Antônio, né? Sim. Antes foi com o Antônio, Agora aqui é com a Luísa. Isso. E agora, eu acho que é o último tópico, já está acabando também, está quase esgotando o tempo, é a eficácia das normas. Ou seja, em qual relação jurídica a eficácia das normas, a doutrina querendo falar, em qual relação jurídica eu vou aplicar os direitos fundamentais. Então, a primeira relação jurídica é a eficácia vertical. Vertical, então, é aquilo que é em pé. Como assim em pé? A doutrina fala em eficácia vertical numa relação jurídica que envolve o Estado e o particular. Vertical porque traz a ideia de que o Estado superior àquela pessoa, então ele está no topo dessa linha vertical, e os particulares na parte inferior dessa linha vertical. Por isso, eficácia vertical nas relações que envolvem o Estado e o particular. Então, em toda relação que envolva o Estado e o particular, é inegável, não há sombra de dúvidas que vai se aplicar os direitos fundamentais naquela relação. Então, eu trago como exemplo uma licitação. Então, a licitação é um processo de contratação, por exemplo, que uma prefeitura tem que fazer. Ela não pode simplesmente contratar uma empresa. Ela tem que passar por um processo licitatório para escolher essa empresa. E nesse processo de escolha da empresa, por exemplo, o princípio da isonomia, que é a igualdade, vai seguir todo esse processo. Por quê? É uma relação entre o Estado e o particular, então os direitos fundamentais se aplicam inteiramente nessa relação. Então, no exemplo da prefeitura, no processo de licitação dela, vai ter que aplicar o princípio da igualdade, que é o princípio da isonomia. Agora, também, os direitos fundamentais têm a eficácia horizontal. Na eficácia horizontal, uma linha horizontal, né, uma linha reta no horizonte, traz a ideia de relação entre particulares. Horizontal porque, então, eles estão na mesma classe, não há uma relação de superioridade.
eles são de igual para igual. Na eficácia horizontal, então, na relação entre particulares, entre uma pessoa e outra, a doutrina e a jurisprudência também defendem a aplicação dos direitos fundamentais. Então, basicamente, é para qualquer relação jurídica, é só a gente entender essa classificação. Na eficácia horizontal, então, na relação entre pessoas, entre particulares, eu também vou aplicar os direitos fundamentais. Só que daí a doutrina vem e cria novas classificações. Então, como vai se dar a eficácia dos direitos fundamentais na relação entre particulares? Primeiro, ela fala na eficácia indireta ou mediata. A eficácia indireta ou mediata, ela faz alusão à atuação do legislador em regular a atividade dos particulares. Então, o legislador pode atuar de forma proibitiva, que o legislador não crie nenhuma norma que venha a limitar os direitos fundamentais. Então, o legislador não limita aqueles direitos fundamentais na relação das pessoas. Ele não deve promulgar nenhuma lei que preveja que nas relações entre particulares, os direitos fundamentais, por exemplo, vão ser menos aplicáveis, eu vou ter menos direitos naquela relação. Ou o legislador pode atuar de modo positivo. Então, ele vai criar leis em que preveja que naquelas relações jurídicas, expressamente, ele vai indicar os direitos fundamentais que estarão ali presentes. Ou então, a eficácia direta ou imediata. Então, os direitos fundamentais se aplicam nas relações privadas sem a necessidade de intervenção do legislador. Então, para aquela relação, por exemplo, um contrato de compra e venda, na eficácia direta ou imediata, os direitos fundamentais também vão estar ali pautados, por exemplo, a igualdade, liberdade de contratação, autonomia das pessoas. Então, é só a doutrina criando classificações de como vai se dar, né, a aplicação, a eficácia dos direitos fundamentais na relação entre as pessoas. Na eficácia indireta, está falando, então, que o legislador vai agir indiretamente nessa relação entre os particulares para garantir os direitos fundamentais. O legislador vai agir como? De forma proibitiva, ou seja, não criando leis que diminuam os direitos fundamentais nas relações entre particulares, ou então de forma positiva, criando leis de aplicação de direitos fundamentais em casos específicos. E na eficácia direta ou imediata, diretamente na relação daqueles particulares, sem previsão legal nenhuma específica, vai ter a aplicação dos direitos fundamentais. E a última eficácia, então a gente viu a eficácia vertical, estado particular, horizontal, particular, e tem a eficácia irradiante dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são tão importantes que eles saem do texto constitucional e eles irradiam, eles alcançam outras normas do Estado brasileiro. Então, por exemplo, lá o princípio da isonomia, princípio da igualdade, por exemplo, está previsto no artigo 5º da Constituição. Esse princípio irradia para os outros textos legais do Brasil. Então, lá no Código Civil, a interpretação que eu vou dar para ele vai ser em conformidade com o princípio da isonomia. Nesse exemplo, o princípio da isonomia. Mas todos os outros direitos e princípios fundamentais na Constituição. É a ideia de que os direitos fundamentais, então, eles extrapolam a Constituição. Eles alcançam todas as outras normas do ordenamento jurídico brasileiro. E daí, acho que vocês já tiveram, em modo de interpretar a Constituição, é muito utilizado isso na interpretação conforme a Constituição. O STF faz muito disso. Então, quando alguém questiona determinado artigo de uma lei, por exemplo, eu vou questionar um artigo do Código Civil. Geralmente, o STF, para falar se aquele artigo é constitucional ou não, ele dá uma interpretação conforme a Constituição. Então, conforme aos direitos fundamentais, o STF vai decidir se aquele artigo é constitucional ou não, se ele está em conformidade com o que prevê a Constituição, na ideia de que os direitos fundamentais irradiam, eles alcançam todos os outros, as outras leis presentes no Estado brasileiro. Certo? 4 horas em ponto, certinho. Alguém tem alguma dúvida, Graziele? Só tá você aqui. Não, certinho. Nossa, me Deu ajudou para muito. entender? Deu sim. Ficou confuso ou algo do tipo? Deu para entender toda
os tópicos certinho? Não, ficou confuso não, ficou muito bom. Tá? Então, obrigado pela participação. Se tiver alguma dúvida, pode mandar no WhatsApp, no meu Instagram, no grupo da monitoria. Eu estou sempre à disposição. Eu acho que você é da turma da noite? Eu sou da turma da noite. Se eu sou da turma da manhã, então se você me encontrasse pela manhã também podia falar, tirar qualquer dúvida, mas então tem o WhatsApp, tem o Instagram, sei lá, o Nathan Massari, para tirar qualquer dúvida. Esse material que eu usei, eu postei no grupo da monitoria, então você tem acesso a ele. E semana que vem eu tô aqui de novo para outra aula. Espero que você tenha gostado e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Tá, joia. Muito obrigada, viu? Imagina, que agradeço. Tchau. Obrigado, viu?